Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo os beligerantes. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, vou ler do versículo 1 ao 3. Dizem assim: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Hoje é 19 de outubro de 2023. Grandioso, perfeito, maravilhoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a minha família também, a minha vida, essa nossa missão, nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo os beligerantes. Bom, eu quero logo explicar para você, para a senhora, o que significa beligerante, tá? Esse termo, ele é um adjetivo, né? E ele é comum aos dois gêneros, ou seja, tanto masculino como para o feminino. E ele significa, eu vou traduzir aqui para você com minhas palavras, mas baseando-me no contexto do que o dicionário aponta, significa nação ou pessoa que faz guerra. Beligerante é isso. É alguém ou uma nação que faz guerra, que está em guerra também, ou que está em conflito. Falando em guerra e conflito, você sabe que hoje isso lembra, né? Então hoje eu quero falar disso, sobre beligerância. E como eu já expliquei, o significado disto aí é guerra, tá? Estar em guerra, viver em guerra, fazer guerra. No âmbito geral, social, podemos afirmar que os beligerantes são líderes de nações ou províncias que, em busca do poder absoluto, e a gente vê muito isso, os mais diversos tipos de poder ou de poderes, tais poderes são eles que provocam essa situação de guerra, de conflito entre as nações, como se tem aqui até províncias, não sei se existe ainda, mas quem sabe existe em algum lugar, tá? Então, muitas dessas questões ou motivos, entre aspas, são terras, pedaços de terra, que vale muito, armas, petróleo, minerais e outros que eles alegam como motivo para as suas guerras. E eles não se importam. Estou falando aqui dos beligerantes, no sentido já social, como mencionei, aqueles que são líderes, né, de nações. E nesse sentido, quando eles provocam, esse comportamento beligerante, provocando guerras e conflitos, eles não se importam com o resultado final desta guerra, deste conflito. Mas existe a beligerância
ou o beligerante pessoal, interior, aquele que é fomentado pelo orgulho, pelo próprio ódio. Não quero falar das guerras das nações, tá? Isso aí está, inclusive, sendo muito comentado por diversas redes sociais, por mídias, enfim. Isso aí a senhora e o senhor já conhece. Mas eu quero falar da beligerância pessoal. O texto base, onde o apóstolo Tiago fala aqui da guerra contra as paixões. Por isso que eu disse, os beligerantes, esse foi o termo que eu dei. Ou seja, são aqueles que estão enquadrados dentro desse texto e contexto de Tiago, onde ele fala sobre a guerra, né, contra as paixões. Tiago começa perguntando: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Gente, por mais temente a Deus que você, a senhora, o senhor, a gente, sabe, procura ser, busca ser, existe esse conflito, esta guerra. Mesmo que nós não sejamos enquadrados como beligerantes, porque o beligerante, como já disse, é aquele que provoca a guerra, que faz a guerra, que está em guerra, que está em conflito. Nós aqui podemos até dizer que somos vítimas dessa guerra aqui que Tiago está falando, porque é a nossa carne que peleja, que guerreia contra o nosso espírito. E isto, Tiago diz, é os nossos deleites, nossas vontades, nos vossos membros, que ele diz, nos vossos membros, mesmo de vocês, ficam ali guerreando, né? É a boca querendo tragar um cigarro ou beber um copo de cachaça. São os membros, que eu não vou mencionar aqui, que querem se satisfazer de uma forma ou de outra. São membros do nosso corpo, da carne, que guerreiam com o nosso ou contra o nosso espírito. Mas além desses membros físicos, existe a nossa mente, que ele diz aqui, ó, você está cobiçando e não tem nada, versículo 2. Aí ele diz, você é invejoso, tem inveja de quem tem, quer ser igual àquela pessoa, ou seja, tem a doença de Caim, né, contra seu irmão Abel. É cobiçoso, está cobiçando, é quase a mesma coisa que eu acabei de falar, querer ter o que é dos outros. Aí ele diz, e não podeis alcançar, fica só na vontade. Aí ele fala, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então ele quer dizer que não vale a pena combater e guerrear. Tem que pedir. Mas ele diz ainda mais como pedir. Versículo 3 ele diz, pedis e você não recebe. Aí ele explica por quê. Porque pedis mal. Mas por que eu estou pedindo mal? Aí ele diz, para o gastardes em vossos deleites. Ah, Senhor, me dá um emprego, meu Deus, ou então aumenta o meu salário. Aí Deus abre a porta, o aumento de salário. Mas o que é que eu vou gastar? Será que eu vou gastar fazendo bem, com comida, ajudando o próximo, fazendo a manutenção do templo, manutenção daqueles que estão levando a palavra de Deus? Ou eu vou gastar com o meu deleite, né? Com um copo de cachaça, com uma carteira, um maço de cigarro, com jogo, jogatinas, com lascívia, né? Com coisas que mexem com a sexualidade. Enfim, se eu pedir e já tenho intenção de gastar com essas coisas, com meus próprios deleites, Tiago diz, vocês não recebem.
porque estão pedindo mal. Eu quero concluir, gente, dizendo que os beligerantes, estes que você, a senhora, o senhor, eu, por misericórdia, não nos enquadramos, né, nesta linha, eles não são felizes. Você já encontrou alguém que olha para você, parece que você nunca fez nada com essa pessoa, mas parece que essa pessoa vive constantemente com raiva de você? Pode ser um colega de trabalho, pode ser até na igreja, um irmão que não vai, como se fosse assim, não vou com a cara dele ou dela, um vizinho. Você não fez nada com essa pessoa. Essa pessoa é um beligerante que está sempre querendo fazer guerra, já está em guerra, ele próprio ou ela em conflito e quer te envolver também. Então vamos orar pelos beligerantes para Deus converter os corações dessas pessoas. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.